Glória a Deus. Louvado seja para todo sempre o nome do Senhor Jesus. Você pode continuar adorando Ele, você pode continuar dando a Ele glória, honra, louvor, adoração, exaltação, ações de graças. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Querido, não cesse de adorá-lo, de engrandecê-lo. Tribute a Ele o louvor, a honra, a glória devida ao seu nome. O adore com entusiasmo, o adore, o exalte, o engrandeça em nome de Jesus. Aleluia. Bendito seja para todo o sempre o nome do Senhor Jesus. Aleluia. 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 Tome o seu lugar aí, queridos, por gentileza. No nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, amém? Deus é bom. Quero louvar a Deus pela sua vida, louvar a Deus por todos que nos honram, por estar aqui nessa noite, nos visitando. Todos os visitantes sejam bem-vindos. Quero também saudar a todos que nos acompanham pelas redes sociais, que a boa mão do Senhor se estenda sobre a sua casa, sobre a sua família. Tem alguns irmãos que não puderam estar aqui por algum motivo. Eu queria começar um pouco diferente esse culto. Se você puder me ajudar ficando mais um pouquinho só de pé, você pode fazer isso? Essa semana nós tivemos uma informação de algo que nos acometeu aqui do lado, aqui. Vizinhos nossos aqui sofreram assaltos. Ou pelo menos uma tentativa de assalto, né? Nós temos irmãos que talvez estão passando por lutas aí, que estão sendo assaltados no sentido de não poderem estar aqui cultuando a Deus e estão nas suas casas ali de alguma forma, ali de uma quarentena, enfim, a nossa cidade, enfim, o nosso país está passando por um processo que nós temos que guerrear como igreja, amém, queridos? Principalmente aqui nessa região aqui, a igreja é o luzeiro. A igreja representa o luzeiro, nós somos a luz do mundo, amém, querido? Então vamos orar pelos vizinhos aqui ao redor, por todos eles, não somente por aqueles que de alguma forma foram acometidos, e vamos orar também pelos irmãos que estão passando por alguma luta, pela cidade, pelo governo da cidade, pela nossa nação. Tem aí, deixa Deus te usar aí alguns instantes aí, mas ore mesmo, abra sua boca e coloque tudo isso na presença de Deus. Pai, de todo o poder, de toda a autoridade nos céus e na terra, nós tomamos agora, papai querido, e fazemos uso da autoridade que foi outorgada à igreja. O Senhor, ó Pai querido, diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E essa autoridade o Senhor concedeu à tua igreja, Pai. E como igreja aqui, de posse dessa autoridade, nós queremos abençoar a cada um dos nossos vizinhos, abençoar essa região, abençoar esse bairro, Senhor, e clamar para que a tua mão se estenda e o Senhor livre cada um dos nossos vizinhos de toda e qualquer tipo de ingerência das trevas, todo o ataque, todo o ardil do adversário caia por terra nesse momento, no nome poderoso de Jesus. Visita os leitos, os hospitais, as famílias, aqueles que de alguma forma estão sendo acometidos nesse momento por esse mal, pela Covid, Senhor, e por esta nova variante, Senhor, em nome de Jesus, estenda a tua mão, ó Senhor, traz livramento, traz cura, traz restauração, ó Senhor, que o teu sangue esteja nos umbrais das portas, assim como ali no Egito, o Senhor guardou o teu povo, o Senhor protegeu contra o anjo da morte, que toda praga, Senhor, que todo espírito de morte seja agora frustrado, Senhor. Nós repreendemos todo o mal, jogamos por terra toda a ação do adversário e declaramos saúde, cura, restauração para o teu povo, para a tua igreja. Abençoamos os céus de Votuporanga, vem o teu reino sobre Votuporanga, abençoe o prefeito, Senhor, e todos aqueles que estão ali ao seu lado, dê estratégia, dê sabedoria, abra o entendimento, ministra a tua vontade, venha mesmo o teu reino sobre Votuporanga, sobre o estado de São Paulo, sobre a nação brasileira. Sê Senhor dessa nação, é o que te pedimos no nome poderoso de Jesus. Se você concorda, glorifique a Ele, dê a Ele aí o seu louvor, a sua adoração. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
Aleluia. Toma o seu lugar aí, queridos. No nome de Jesus. Deus é bom. Diga para a pessoa que está do seu lado aí, Deus é bom. Deus é bom. Estava numa batalha meia grande. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Marcos. Eu disse a ele, eu estaria viajando a semana que passou e fiquei muitos dias ausentes aí da semana. Cheguei na madrugada de sexta já praticamente. E disse a ele, fica preparado aí, fica no óleo aí. Deixa Deus te usar. Não sei como que eu vou chegar. E hoje conversando com ele pela manhã, eu falei, e aí? O pastor, se precisar de mim, eu estou aqui. Glória a Deus. E o Senhor tinha me dado uma palavra, e eu lutando com essa palavra aqui, Senhor, me confirma a palavra. Não deixe eu atrapalhar o culto, se a palavra é a palavra que o Senhor deu ao teu servo, se a palavra é o que o Senhor me deu, não permita que a sua igreja seja roubada. E pedi a ele aqui, ajoelhado, algumas confirmações. E creio que eu recebi umas 20 confirmações. Mas creio que o pastor Marcos tem uma palavra tremenda para ministrar também. Ele vai ministrar no momento oportuno. E queria falar com a igreja sobre, diga assim comigo, sobre o tema, o grande perigo. É um tema também que eu recebi agora há pouco ali. Diga assim comigo, o grande perigo. Eu tenho andado um pouco e tenho me deparado com algumas situações de pessoas que estão preocupadas. Não sei você, mas eu tenho ouvido muitas coisas sobre vacina, sobre esquerda, direita, quem é o próximo, quem não é, e se esse voltar, e se aquele... As pessoas preocupadas com qual é o próximo presidente, como que vai ser essa questão da vacina. Vacino a meu filho, não vacino. Vacino a criança, não vacino. E se vir um decreto, eu não posso participar disso. Eu estava num evento agora internacional, um dos maiores, por que não dizer o maior evento nesse segmento do Brasil, a Abimad em São Paulo, uma feira internacional, renomada, 33ª edição. E sem o passaporte da vacina, você não tem permissão de acesso. Nós estamos vendo coisas acontecerem aí, decretos sendo estabelecidos. E há, por parte do povo de Deus, uma certa inquietação em algumas questões de normas, de decretos, de leis, de eleições, preocupações de variadas maneiras e formas. Mas eu quero aqui, mais uma vez, colocar diante do Senhor, de vocês, com uma tranquilidade, que o Espírito Santo me permite fazê-lo, sobre o verdadeiro perigo. Qual é o verdadeiro perigo que nós estamos, nesse tempo, correndo o risco de não entender? E você, junto comigo, vai ver aqui que ao longo das Escrituras, muitos decretos contra a igreja, contra os judeus, contra o povo de Deus, foram estabelecidos. Mas esses decretos não mudaram o trabalhar de Deus, o agir de Deus. Você ouviu aqui, ou você mesmo cantou, talvez aí, os reinos vêm e vão. Diga assim comigo, os reinos vêm e vão. Se você puder fazer mais uma vez, talvez com um pouco mais de ênfase na sua voz, diga assim, os reinos vêm e vão. Mas a segunda parte é mais interessante. Diga assim, os reinos vêm e vão. Mas há uma segunda parte da música. Quando você canta assim, seu trono acima está. E querido, o trono de Deus não é abalado por reinos humanos. Deus não se manifesta através do presidente, seja ele qual for, ou deixa ele de ser quem for. Deus não está preocupado com a vacina. Deus não está preocupado com decretos. Deus não está preocupado, querido, com nada. Tanto não está preocupado que o que ele deixou de mais precioso que ele tinha, eu deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou.
Ele passou por tudo que passou, ele deixou para mim e para você a paz. É essa paz que excede todo o entendimento, é essa paz que o mundo não tem. É essa paz que a Bíblia diz, muita paz tem os que amam a sua lei, para eles não há tropeço. É essa paz que faz toda a diferença na minha e na sua vida, se eu entendo o verdadeiro perigo. E queria ver juntamente com você aqui, de uma forma bem simplória, se eu assim posso declarar. Alguns decretos, algumas coisas que se estabeleceram, leis que tiveram que se cumprir. Decretos que homens de Deus não puderam sair desses decretos, tiveram que cumprir. E nós estamos aí em iminência de ter decretos aí. O seu filho não pode ir para a escola se porventura ele não tiver a vacina. Aquilo não pode, se porventura aquilo não pode. Você vai ver que muita coisa vai fugir do teu livre-arbítrio. Você vai ser talvez impedido de muitas coisas. Mas esse não é o verdadeiro perigo. Existe um perigo maior. E é esse que eu quero aqui chamar a atenção da igreja, nessa mesa posta, nesse momento de renovação de aliança, nesse momento de dizer para o Senhor, eu quero recordar o sacrifício de cruz, eu quero fazer memória de tudo que o Senhor fez naquela cruz, em meu privilégio, em meu favor, em meu benefício. Eu sei que um dia o Senhor pagou o preço pelos meus pecados, o Senhor remiu a minha culpa, o Senhor pagou, lavou um alto preço, não foi por prata nem por ouro que você e eu fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas foi pelo precioso sangue de Jesus. Ele comprou a tua vida, querido. Você não pertence a si mesmo, você pertence a Ele. Tainá, o Senhor te ama. Nunca duvide disso. Mas eu queria compartilhar com vocês. Abra sua Bíblia aí, por gentileza. Evangelho de Lucas, capítulo de número 2. Bendito para todo o sempre seja o nome do Senhor. Evangelho de Lucas, mesmo assentado aí com o seu coração aí curvado, com toda a reverência ao Senhor e à sua palavra, diz assim a palavra de Deus, capítulo 2, versículo 1 a seguir, diz assim: aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Talvez você pode colocar aí, para que todo mundo se vacinasse. Mas não faz isso não. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirene o governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade, a sua cidade natal. E subiu da Galileia também José, da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. Guarde bem essa palavra, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, cumpriram-se os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz o seu filho primogênito. Envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Pode parecer um tanto quanto simples, e pastor, a respeito do que o senhor estava falando do verdadeiro perigo, eu não consigo me encaixar muito bem aqui nessa introdução, que tem a ver esse decreto, que tem a ver esse cenário. Tem a ver que eu quero que você vá comigo a esse entendimento, que sai um decreto e a sua esposa está prestes a dar à luz. Imagine você aqui, se coloque como a grávida aí agora, por um minuto. Você está naqueles dias já que antecedem você dar à luz. E sai um decreto que você tem então que dar o teu jeito. Porque isso aqui, querido, era um decreto. Não era algo que você
voluntariamente, você tem livre-arbítrio. Não, todo mundo tinha que fazer. Todo mundo tinha que sair da sua cidade, ir para a sua cidade natal e se alistar. E José então pega a sua esposa, prestes a dar à luz. E assim como Maria, José pode nesse momento aqui dizer: meu Deus, que decreto é esse? Para que isso numa hora dessa? Tudo que podia acontecer tanta coisa, mas para mim isso nesse momento é desnecessário. Isso eu posso fazer em outra ocasião. Deixa Maria conceber primeiro o filho, depois eu vou, tem como justificar, eu vou representar a minha família. Enfim, não, amados. José não tinha um carro com ar-condicionado, não podia ir pela TAM, pela Azul, não tinha ônibus-leito. E o máximo que se conseguia andar naquela região ali, que eu tive o privilégio de andar por ali, é 30 quilômetros por dia. Imagina você, todo esse trajeto com uma mulher grávida, a fim de chegar em Belém e estar então cumprindo um decreto. Mas agora eu quero também caminhar um pouco mais aí, fazer você usar um pouco mais do seu entendimento, no sentido de que você entenda esse outro lado que eu quero te passar, antes de caminhar um pouco. Imagina você se não sai esse decreto. Em momento nenhum, em lugar nenhum das Escrituras, eu encontro José e Maria dizendo assim: olha, tem um decreto superior, através do profeta Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, que Jesus não pode nascer aqui onde nós estamos. E nós estamos acomodados aqui na Galileia, nós estamos quietos aqui, e o menino está para nascer. Mas ele precisa nascer lá em Belém. Não tinha, queridos. Mas Deus então move os céus e a terra. Deus usa um homem ímpio, Deus usa um homem do mundo para estabelecer um decreto, para tirar Maria, para tirar José do lugar, para levar José e Maria para o lugar onde um decreto superior já havia sido estabelecido há muitos anos atrás. Que Jesus tinha que nascer em Belém da Judeia. E foi esse decreto, e muitas vezes as pessoas estão preocupadas com decretos. Mas existe uma lei superior, que ela sobressai, ela prevalece, ela está acima de todas as leis inferiores. Ele usa quem quer, da maneira que quer, querido, mas o que ele falou vai se cumprir. E eles estando ali, então, estavam no lugar certo, para cumprir Miqueias capítulo 5, versículo 2, então ela deu à luz. E tantas outras coisas aconteceram, porque Deus então usou alguém para fazer um decreto. Isso mexeu com José, mexeu com Maria, mexeu com pessoas do mundo inteiro. Mas a profecia de Miqueias se cumpriu para a glória e honra do nome do Senhor. Mas a igreja, irmãos, os judeus, nós vamos passar por decretos. Eu quero caminhar um pouco com vocês aqui nesse sentido. E esses decretos, muitas vezes, você, assim como Maria, pode olhar e falar: olha, é desnecessário isso agora, olha isso agora, como que eu vou? Nossa, olha só, com essa barriga, com esse... Não, eu estou... José, vai você, depois a gente vê o que faz. Não, querido. Ela tinha que estar lá. Ela tinha que observar o decreto, porque isso vinha da parte de Deus. Ainda talvez eles não entendessem, mas Deus continua estando no controle de todas as coisas. Eis que porém sobre ele a chave de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Ele fechará e ninguém abrirá. E querido, a chave está na mão dele. Independente de governos, ele tem a chave. Mas em outras ocasiões você vai ver que decretos vieram, se estabeleceram, e com o sentido de alguma forma prejudicar o trabalhar de Deus com a sua igreja, o trabalhar de Deus com o seu povo, o trabalhar de Deus. Isso não é nada novo debaixo dos céus. Caminhe comigo aí, por gentileza, abra sua Bíblia. Eu posso te levar para vários locais, eu quero ser bem objetivo. Vamos para Daniel.
capítulo de número 3. Deixa eu te colocar dentro de um cenário. Eu não tenho pretensão de fazer você ler muita Bíblia. Você conhece Bíblia. Você é da plenitude de vida, aleluia. Se você é um plenitudiano nato, você conhece Bíblia. Você está chegando agora, seja bem-vindo ao clube. Mas imagine você, amados, um governante. Ele também tem o seu minuto ali de entendimento que aquilo que ele estava fazendo era de fato relevante e convoca todo mundo tem que participar daquilo que eu creio que é o certo. Eu entendo que eu edifiquei algo que é necessário que todos venham e diante de todo esse aparato de cenário que eu vou preparar aqui, vocês vão se prostrar diante do meu decreto, diante da minha vontade. Um governante. Ele estabelece então essa imagem, essa que você bem conhece. E há uma lei, há uma ordem, há um decreto que todos têm que se prostrar, mas 3 jovens, assim como eu e você, estavam ali. Eu vou repetir. Tinha 3 jovens, assim como eu e você ali. Mas diante desta convocação, eles não se curvaram, eles não se prostraram. Você vai ver que tem muitas coisas que você não vai ter como fugir. Mas vai ter, com certeza, algo que você vai entender qual é a decisão que você tem que tomar. Que vai ficar claro. Você não vai sair com dúvida nessa noite. A menos que você queira, mas Deus vai falar com você. Mas imagina aqui, irmãos, no momento em que eles então, vou dizer o seguinte, máscara, sem máscara, vacina ou não vacina, imagina aí. Aqui eles então, eu não vou usar, eu não vou fazer, eu não vou e tal, e chegou um momento que não fizeram. Mas coloca para mim capítulo 3, versículo de número 8, por gentileza. Bendito para todo sempre seja o nome do Senhor. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. E falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizestes um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que se não prostrasse e adorasse seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há alguns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantastes adoram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Imagina você, o cenário aqui é outro decreto. E eles tiveram então o entendimento de não se curvar perante esse decreto e não se prostrar, assim como com certeza você faria. Talvez alguns não. Deixa essa interrogação. Mas é assim: se prostra, aceita, ou tem uma fornalha de fogo ali. Querido, a coisa vai estreitar mais. Se você vai ficar até o fim aqui comigo, ok, porque você vai ficar, se prepare, porque a coisa vai estreitar mais. Não quero ser profeta de mau agouro, mas nós estamos no princípio das dores. Mas aqui estava o cenário estabelecido, o decreto, a sentença. Se prostra, ou simplesmente tem um destino, um decreto, já está estabelecido algo
para aqueles que não se prostraram, e esses não se prostraram. Aí veio alguém que sempre tem. Tem uns aí que eles então se posicionam e vem, na realidade, algo poderoso que você conhece. Eles são lançados. Mas guarda isso, amados, que vai ser importante você entender o final da mensagem. Eles foram atados, e após serem atados, eles foram lançados dentro da fornalha, aquecida 7 vezes mais. E aqueles homens que estavam ali, então, encaminhando eles, ao abrirem ali a fornalha para lançarem, aqueles homens foram mortos, só por se aproximar da fornalha. Imagina alguém lançado dentro. Então aqueles homens morreram, eles foram lançados lá, e o rei então se aproxima, e ele começa a ver algo maravilhoso. E ele então se espanta, ele então se surpreende, ele então fica sem saber, e apenas algo foi queimado. Apenas aquilo que estava atando eles, prendendo eles, somente as ataduras foram queimadas. Nenhum cheiro, nenhum dano se achou neles. Mas o tremendo é que aqui a palavra vai decretar algo novo. Tem algo novo para você e para mim. Depois desse decreto, dessa experiência que o rei teve, ele viu ali aquele que está contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Ele viu que eles estavam ilesos, eles estavam intactos, passaram pela prova, passaram pela luta, passaram por situações adversas como eu e você vamos passar. E aqui eu queria rapidamente aqui abreviar, versículo 28 a seguir. Profeta Daniel, capítulo 3, versículos 28 a seguir, assim diz a palavra. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para não servirem nem adorarem algum outro Deus senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmias contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Mas não para por aí. Se já não fosse suficiente, tem um versículo na minha Bíblia, não sei se na tua está igual, eu creio que sim. Mas o versículo 30 está dizendo que no meio desse contexto, no meio dessa prova, no meio dessa luta, no meio desse caos, está dizendo assim: então o rei fez prosperar. Ei, querido, prepare para prosperar nesse tempo. Pastor, o senhor acabou de dizer que é um tempo difícil, que vai apertar mais. Sim, mas eu continuo profetizando que o senhor vai mostrar a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Esse é o teu tempo. É para essa hora que você e eu viemos. Mas há um perigo. E o perigo não é decreto, irmão. Decreto humano. Há um rei acima. Os reinos vêm e vão. O seu trono acima está. Esse decreto foi anulado. Veio um outro decreto. Opa, pera lá. O Deus verdadeiro é aquele. O meu que está errado. Mas Deus muda o governo humano, mano. Você não precisa estar preocupado com quem é o governo humano. Você precisa estar preocupado com esse perigo que eu vou falar para você aqui nessa noite. Porque o governo humano aqui caiu por terra. Há um rei superior. E as pessoas estão preocupadas. E se entrar de novo um da esquerda? Querido, eu não estou preocupado com esquerda, com direita. Eu estou preocupado de não me enquadrar nesse perigo. De não estar atento a isso. E ficar tão preso nessas besteiras. E as pessoas brigam nas redes sociais, discutem. Eu estava diante de um cenário lá para você ver a gravidade da coisa, e chegou uma pessoas para estar naquele ambiente ali,
empresário, a feira que ali, pessoas têm que ter já um certo... E o cara dizendo para mim lá, não, eu não vacinei por causa disso. Eu falei, mas como você entrou então? Porque você fez o PCR? Ele falou, não, eu não fiz nada. O que você fez então? Não, eu tenho uma carteirinha fake. E ele estava todo, eu tenho uma carteirinha fake. Aí, e entra em qualquer lugar. E contando vantagens. Mas vai chegar uma hora que a carteirinha fake, querido, não é isso que vai fazer diferença. Mas vamos continuar. Louvado seja o nome do Senhor. Vai um pouquinho à frente aí. Capítulo 6 do profeta Daniel. Você conhece a história, eu não quero estar aqui enchendo linguiça, mas quero só colocar de uma forma bem rasa alguns pormenores aqui. Diz assim no capítulo 6, e pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta para que o reino não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porquanto nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Mas aqui vem, amados, um plano político. Aqui vem, uma estratagema, que vem, na realidade, algo que eles então se reúnem ali, a Câmara dos Deputados, o Senado, o Supremo Tribunal, e vamos fazer aqui um decreto aqui, porque é o seguinte, é política, irmão. Esse cara vai... Querido, você vai sofrer perseguição. Prepare para isso. Muitas são as aflições do justo. Vou repetir, muitas são as aflições do justo. Mas tem uma parte B que diz, mas o Senhor de todas o livra. E esse homem era justo, esse homem estava ali. E esse homem então, ele é alvo de inveja, de conspiração. E eles então se reúnem ali, o partido A contra o partido B, se aliançou com o partido C e falou, é o seguinte, vamos fazer algo aqui. E chegaram lá diante do rei e mostraram lá um negócio legal para o rei, rei, vai massagear seu ego. Durante 30 dias ninguém pode fazer nenhuma petição, nenhuma oração, nem nada, a não ser com o senhor aí, o negócio é o senhor. O senhor é a bolacha, a última bolacha do pacote aí, agora o senhor está aí. E é nós, e nós estamos junto com o senhor, e nós, é nós aí. E o cara embarcou. E a lei, irmão, é decreto, Medos e Persas, tinha leis, tinha constituição. Então estabeleceu um decreto, estabeleceu algo que não pode se revogar. Os reinos vêm e vão, se o reino acima está. Mas acontece ali que você e eu nesse tempo, você não pode mudar pela circunstância, mas você consegue mudar a circunstância com o posicionamento correto. Querido, não mude pela circunstância. Tem pessoas que, na realidade aí, estarem de alguma forma querendo justificar as suas decisões, fazem coisas que não é, querido, as armas da nossa milícia não são carnais. Não, mas tem que fazer isso mesmo, porque é aquilo, porque, querido, não é com essas armas que nós vamos vencer. Mas Daniel, diz a palavra que como costumava, com decreto ou sem decreto, querido, ele foi para o seu quarto, janela aberta para o lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, como ele costumava fazer, ele se prostrou e estava ali bendizendo o Deus dos céus, adorando aquele que vive para todo sempre. Santo, santo é o nome do Senhor, eu sei que ele vive, eu sei que ele é poderoso, eu sei que... E ele foi apanhado. Olha o delito. Olha que grave delito. Estava orando. Você quer entender onde nós vamos parar? Ele foi acusado por estar orando. Está preocupado com coisas pequenas. Estou dizendo para você que a coisa vai agravar. Tem muitas leis tramitando aí que querem calar a igreja a todo custo, irmão. Nós temos que ter esse entendimento, senão nós vamos sofrer desnecessariamente.
Então ele foi condenado. Por quê? Qual é a sentença? Estava orando. Fornalha de fogo? Não, agora é cova dos leões. E ele foi para a cova dos leões. O rei tentou de todas as formas ali, mas havia uma lei superior aqui, até o que o próprio rei podia fazer. Monarquia não era como o nosso sistema, mas nem o rei podia quebrar a lei que ele mesmo estabeleceu e selou com o seu anel. Então qual é a sentença? Cova dos leões. Ele diz ali: será que o rei que você continuamente serve pode te livrar? Ele foi para o palácio, ficou a noite inteira em jejum ali, e pela manhã ele volta lá e fala: ó, Daniel, servo do Deus Altíssimo, porventura o Deus que você serve continuamente pôde te livrar? Ele então ali brada e diz: ó rei, vive eternamente, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca do leão, porque ele não achou em mim nenhum tipo de injustiça, nem contra ti, nem contra ele. E ele saiu dali, irmãos. E assim, semelhante como na questão da fornalha de fogo, aqueles homens que o acusaram, que conspiraram contra ele, esses então agora foram lançados, e nem malemar pisaram o pé lá. Foram todos esmigalhados, seus ossos foram todos triturados ali. Ainda há diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Mas eu quero pontuar aqui que havia um decreto. Eu quero pontuar aqui que havia leis. Eu quero pontuar aqui que havia sentenças. Haviam, sabe, situações que o governo humano, que o rei humano estabeleceu. Mas vai comigo aqui no capítulo 6. Versículo 25, para ser objetivo. 25 a seguir. Então o rei Dario, escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente. O seu reino não se pode destruir, e o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Tá bom para você? Então vamos ler o 28. Este Daniel, pois prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o Pérsia. Está preparado para prosperar? Querido, Deus tem prosperidade para você em todas as áreas. Ele não te livra da fornalha, Ele não te livra da cova, mas Ele te livra na fornalha, na cova. Você passa por tribulação, você entra, mas Ele entra contigo. Ele fecha a boca dos leões, Ele tira o poder do fogo. Ele só faz, querido, sair aquilo que te prende, aquilo que te atrapalha, porque afinal de contas você é livre. Foi para a liberdade que Ele te chamou. Ele olha para você, querido, e Ele olha para você com um olhar de amor. Você ouviu sobre isso aqui, Ele te ama. Mas sempre houve, irmãos, todo tipo de perseguição, todo tipo, sabe, de manipulação, de conspiração, e vai continuar havendo. Para a gente caminhar mais um pouco e te entregar de fato o que o Senhor quer falar comigo e com você, do grande perigo, o perigo que nós corremos. Nós encontramos aqui durante o período do rei Assuero a questão de Mordecai, a questão de Esther, da rainha Esther. E Mordecai não se curvava. E o Amã preparou também um cenário, preparou também todo, e tentou de todas as formas ali conseguir com o rei um decreto. Mas esse decreto, irmão, para ganhar tempo aqui,
Coloca lá só para a gente pincelar um pouco aqui. Esther. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Querido, olha que coisa triste. Não vai ser diferente nos nossos dias. Capítulo 3 de Esther. Também da mesma forma, resumindo, vai comigo aí no versículo de número 8 a seguir. Esther capítulo 3, a partir do 8. Outra conspiração, outra, sabe, manobra política. Aqui é um primeiro-ministro, querido, que está ali de todas as formas querendo chamar atenção, querendo ocupar espaço, querendo glória, querendo honra. E ele diz aqui então, ele quer aqui mostrar também, assim como fizeram com o rei Dário. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. E bendito seja Deus por isso. E que não cumpre a lei, as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-los ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem. Ei, amado, não vai ser fácil não. Mas você vai ter vitória. Eu vou dizer de novo, não vai ser fácil não, mas você vai ter vitória. Se você, assim como eu, sair daqui entendendo qual é realmente o verdadeiro perigo. Existe um povo espalhado e dividido entre os povos de todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-los ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou o anel da sua mão e o deu a Amã. E tem algo interessante aí no final. Diz assim: adversário dos judeus. E ele então, com todo cuidado, faz ali um decreto para que todos os judeus... E querido, podia ficar aqui, não vou fazer. Mas caminhando junto com você em tantos cenários adversos, tantas que foram as leis, os decretos, e tantas armadilhas, tantos laços, querido, para que você e eu não sobressaísse, não prevalecesse, não estivesse aqui. Querido, pela vontade do governo humano, a igreja não existiria mais. Vai pela PL 122 e vê lá o que é realmente que a PL 122 queria fazer. E assim como essa PL, querido, tem tantas outras coisas que tramitam, que querem a todo custo, mas eu continuo acreditando em um decreto superior que diz: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Querido, não importa qual é o decreto, há um decreto superior que sobressai a todos os outros. E você sabe o que aconteceu aqui com Amã, o adversário? Ele intentou então matar, ele queria se vingar. Ele não queria só matar todos os judeus, ele queria enforcar o Mordecai, porque o Mordecai não se curvava. Você sabe o fim da história, amém? Mordecai foi honrado. E foi honrado pelo próprio Amã, tendo que levá-lo pela praça, pelas ruas, e dizendo: assim se fará o homem a quem o rei se agrada. Ele foi honrado, ele foi estabelecido, ele prosperou naquele lugar, o decreto foi revogado. E o próprio rei deu carta branca para que a rainha e o Mordecai se estabelecessem um outro decreto que anulasse toda aquela sentença contra o povo de Deus. Querido, não tem decreto, não tem sentença, não tem governo, não tem Supremo, não tem Tribunal de Justiça, não tem nada e nem ninguém capaz de atrapalhar o governo de Deus. Eu quero te passar aqui agora o que é que o Senhor me fez pregar. Eu não iria pregar, até por respeito ao pastor, mas eu sei que graças a Deus nós temos uma aliança. Eu louvo a Deus por isso. Eu vou dizer para você,
Coloca aí em 3 versões, pelo menos, 3 versões. Primeira, Romanos capítulo 8, versículo 28. Bendito seja o nome do Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, toda exaltação, ações de graças pertencem ao nome do Senhor. Eu quero pelo menos 3 versões aqui para você entender o que Deus quer falar comigo e com você. E sabemos que todas as coisas contribuem. Diga assim comigo, contribuem. Mais 2 vezes para você não esquecer essa palavra. Diga assim, contribuem. Diga assim, todas as coisas contribuem. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Querido, não importa qual é o decreto, não importa qual é o que for, irmão. A pandemia, se tem pandemia, Deus permitiu com um propósito, juízo sobre a terra. Mas isso vai contribuir para o teu bem, você vai prosperar no meio da pandemia, se você entender o que Deus quer falar aqui. Ele vai mostrar a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, com pandemia, sem pandemia, com decreto, sem decreto, com, sabe? Pode estabelecer o que for, querido, existe um reino superior, e esse reino é o reino que você serve. Você está, sabe, aliançado, você está engajado nesse exército de Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos. Ele é o Senhor dos exércitos, e Ele tem o seu exército esparramado, espalhado por toda a parte do mundo. Mas é um povo que não obedece a algumas leis, é um povo que, sabe, querido, ele muitas vezes é um povo que vai combater contra tantas coisas, mas no final há um destino profético para você. Você é mais do que vencedor. Em todas as coisas, sabemos que todas as coisas contribuem. Coloque outra versão. Diga assim comigo, estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam. Ei, querido, não importa qual é a coisa, não importa qual é o cenário, vai te beneficiar. Você não se alegra com isso? Se estivesse ouvindo isso aí, eu estava dando glória, irmão. Não importa o cenário, não importa a circunstância, não importa o decreto, não importa o governo, não importa. Vai te beneficiar. Vai contribuir para o teu bem. Vai mostrar a diferença. O teu Deus é o Deus verdadeiro. Olha, você passou pela prova que todo mundo passou, mas você prevaleceu, você sobressaiu, você é diferente. Que Deus que é o seu? Eu quero servir o teu Deus. Vai contribuir e vai beneficiar. Coloque em outra tradução. Contribui. Tem outra aí, Ara, revista e atualizada. Pronto, vamos pegar só esse coopera. Tem mais coisa aí, mas tá bom assim. Diga assim, contribui, beneficia, coopera. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus vai falar contigo agora. E talvez isso possa mudar muita coisa na sua vida, ou não. Talvez você possa entender, e assim como eu entender, ou não. Mas eu quero crer que você vai entender. Isso pode mudar muita coisa na tua vida, você vai desencanar de muita coisa. Vai desencanar, irmãos. É tão sério isso, que todas as coisas contribuem, cooperam, que só para te dar um gancho, não vou entrar nesse... Quando você vai para a grande comissão, que você e eu já fomos enviados, amém? Quando ele disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, é para todos. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome porão as mãos sobre os enfermos, serão curados. Em meu nome expelirão demônios. Pegarão serpentes e escorpiões. Querido, não está dizendo que você vai sair por aí procurando serpentes e escorpiões para pegar. Você está comigo? Mas está dizendo, querido, que se porventura algum acidente, assim como aconteceu com Paulo na ilha de Malta, ali acometer ele, querido,
todas as coisas vai cooperar. Deus mostrou um milagre ali, sabe, uma maravilha através de Paulo, para que aquele povo cresce. Paulo pregou, ganhou alma, salvou vidas ali, curou enfermos. Mas ele não pegou serpentes e escorpiões ali, porque ele estava querendo brincar de... Não tentarás o Senhor teu Deus. Mas não para por aí. Está dizendo ali, e se beberem alguma coisa mortífera, mal nenhum. Sabe o que eu estou vendo aqui, querido? Pode entrar uma vacina mortífera. Mas se você entender esse recado aqui, vai cooperar para o teu bem. Não se preocupe com a vacina, o que de alguma forma querem, de alguma forma, querido, todas as coisas contribuem, todas as coisas cooperam, tudo vai ser, querido, para o teu bem. Mas é um decreto, querido, não preocupa com o decreto, preocupa por não entender esse final da mensagem. Aí eu ficaria preocupado no teu lugar. Mas você é inteligente, você vai entender. Então está dizendo, querido, diga assim comigo, todas as coisas beneficiam, contribuem e cooperam. Para quem? Para quem? E o que é amar a Deus? Sabe a pergunta mais difícil que Pedro teve que responder um dia? Pedro, assim como você, talvez estava num cenário como esse, em uma plateia como essa, ouvindo os ensinamentos dia após dia. Pedro, assim como eu, assim como você, caminhou, talvez muito mais, porque ele foi testemunha ocular, ele estava ali dia a dia caminhando com o Mestre. Ele estava lado a lado, ele viu, querido, coisas tremendas, ele presenciou coisas maravilhosas. Mas um dia, na sua trajetória, ele teve que responder uma pergunta, que talvez hoje é a pergunta que eu e você temos que responder. Isso coopera, isso contribui, isso, sabe, para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus um dia disse para Pedro, Pedro, tu me amas. Tu me amas. Pedro, tu me amas. Porque se você me amar, todas as coisas vai contribuir para o teu bem, vai cooperar para o teu bem, todas as coisas vai dar certo na tua vida, independente de qualquer cenário. Mas Pedro, tu me amas. Aqui que está a chave. E o grande perigo, irmão, que nós corremos de não entendermos isso. Como que responde isso? Você vai entender nessa noite. Ou Deus vai te relembrar. Capítulo 14 do Evangelho de João, por gentileza. Já estou partindo para o encerramento. João capítulo 14. Jesus então está falando aqui. Ele está indo preparar lugar, que ele vai voltar, vai levar. Vós mesmos sabeis o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você conhece o texto? Capítulo 14, versículo de número 15, por gentileza. Depois nós vamos pular para o 21. 15. Se me amais, eu só preguei porque a palavra que reverberou aqui no início, quando a Vitória estava ministrando aqui, ela falou pelo menos umas 10 vezes amor. Só por isso que eu preguei, porque eu pedi para Deus o sinal. Foi o que ela falou aqui mais de 10 vezes sobre amor. E aqui está dizendo aqui: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os observa e os coloca em prática, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei. E se ele estiver na cova dos leões, se ele estiver na fornalha de fogo, se ele estiver com decreto de sentença de morte, se a víbora picou ele, se acontecer qualquer coisa contra ele, vai cooperar, vai contribuir, mal nenhum te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Eu vou me manifestar a você. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai,
e eu também o amarei e me manifestarei a ele. 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Sabe qual é o grande perigo, irmão? Assim como Pedro, nós acharmos que nós amamos a Deus, mas amamos a Deus de boca para fora. Esse é o grande perigo. Não é o governo, não é os decretos, não é a vacina. Nada disso é perigo. E vai ficar claro aqui nessa noite, mais claro do que a luz ao meio-dia. Ele está dizendo aí, querido, que Ele quer se manifestar a mim, se manifestar a você, habitar em mim, habitar em você. E Ele quer que eu tenha uma atitude diferente, porque Pedro, no momento que ele tinha que realmente provar que amava Ele, Pedro negou. Pedro não se posicionou como os 3 jovens da fornalha, como Daniel. No momento da adversidade, Pedro, saída pela direita, saída pela esquerda. Pedro não amou Jesus. Agora, qual a palavra que Pedro tinha recebido? A partir de agora você vai cuidar das minhas ovelhas. A partir de agora você vai ser pescador de homem. E quando aconteceu o primeiro imprevisto, ele voltou à sua vida cotidiana. Ele abandonou Jesus, deixou, falou: quer saber, esse negócio não é para mim. Querido, há uma palavra que Jesus liberou sobre a sua vida, sobre o seu ministério. Sabe como você responde? Você me ama? Pedro, tu me ama? Ah, Senhor, vai fazer aquilo que eu mandei você fazer. Pedro, tu me ama? Ah, Senhor, cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? Ah, apacenta as minhas ovelhas. Sabe, querido, Deus te chamou com um propósito. E eu só respondo se eu amo ou se eu não amo Ele, se eu estou cumprindo esse propósito. Senão eu estou falando da boca para fora. Eu te amo, mas eu faço o que eu quero. Eu te amo, Senhor, desde que o Senhor me multiplique pão e peixe, desde que o Senhor me abençoe de alguma forma. Eu vou na igreja para cumprir um protocolo. Eu vou na igreja porque, afinal de contas, eu preciso ir para algum lugar. Mas na hora do vamos ver mesmo, eu tomo as minhas próprias decisões. Querido, é tempo de amarmos Jesus de verdade. É isso que vai fazer diferença. Esse é o grande perigo. Você está comigo? Apocalipse capítulo 2, versículo 4, para a gente orar. Bendito seja o nome do Senhor. Querido, se você vai ver o início aí, nós já trabalhamos sobre essa questão aqui das cartas. Mas aí a grande questão aí, amado, Jesus está falando à igreja: tenho porém contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependeres. Coloca de pé, por gentileza. Caso não te arrependas. Querido, longe de mim, ai de mim, se eu tiver outro entendimento a não ser esse. Foi uma guerra, irmão, porque eu estou cansado. Confesso para vocês que eu fiquei uma semana inteira numa feira. E feira é feira, pode ser a maior da América Latina, pode ser feira internacional, é feira. É de alta decoração, é feira. Então você se cansa. E era bem mais fácil chegar aqui e dizer: Pastor Marcos, prega. E é uma luta, irmão. Mas tem coisa que Deus confiou na sua mão e Deus requer de você. Deus requer de mim. Você me ama. Você um dia fez um voto comigo. Você um dia disse que me serviria. Você um dia: Senhor, eu estou contigo, custe o que custar. Senhor, pode contar comigo. Pedro falou isso. Senhor, todo mundo pode te abandonar, mas eu não. O Senhor pode contar comigo. Eu estou aqui, eu estou firme, eu sou aliançado, eu sou fiel. Eu não vou te abandonar.
Querido, Deus levou a sério. Deus levou a sério. E Deus conta com o seu sim, com o seu amém, com o seu Senhor, eu vou te servir, Senhor, eu vou. Sabe, eu vou buscar um tempo de ter comunhão contigo, eu vou buscar um tempo de ter realmente uma aliança com o Senhor. Eu vou te amar de todo o meu coração. Porque o Senhor um dia me amou primeiro. Mas Deus prova o seu amor para conosco, Romanos 5,8, pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A maior prova de amor que Ele não esperou alguma atitude minha, querido. Ele morreu no meu lugar, ainda pecador. E hoje, Ele pergunta para mim e para você: você me ama? Então volte à prática das primeiras obras. Volte, filho. Volte. Volte. Enquanto ainda há tempo. Esse é o grande perigo, irmãos. Esse é o perigo que eu corro, de estar aqui louvando: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo, e na hora da luta, eu simplesmente, assim como Pedro, negar. Na hora das decisões, das escolhas, na hora da fornalha, na hora da cova, na hora de me levantar como Esther, como Mordecai, e se posicionar em prol de um grande livramento. Querido, é o tempo da igreja. Esse é o tempo da igreja. Esse é o tempo da igreja, crescer, prosperar. E assim como Daniel, olha, o teu Deus de fato é o Deus verdadeiro que opera maravilhas. O teu Deus de fato é maior do que todos os outros deuses. Eu estabeleço um outro decreto aqui, que todos tremam e temam perante o teu Deus. Ei, amado, Deus vai te surpreender. Deus vai, sabe, te agraciar com tantos milagres, tantos sinais. E não se preocupe com as coisas, todas elas vão cooperar para o teu bem, vão cooperar para o meu bem, vão contribuir para o teu crescimento, para a tua prosperidade, vão contribuir independente de qualquer cenário. Há um governo acima que está dizendo: tudo que possa acontecer, todas as coisas vai cooperar, vai contribuir para o teu bem, para o teu crescimento, para a tua prosperidade. Eu entro contigo nessa fornalha, eu fecho a boca desse leão. Eu mudo esse cenário, eu mudo esse decreto, eu estabeleço novas leis, eu arranco e coloco quem eu quero. Mas você me ama? Fique com essa pergunta, querido. Pedro tentou responder essa pergunta, mas a única maneira que Pedro respondeu foi indo fazer aquilo que o Senhor havia comissionado ele a fazer. Eu quero orar com você. Se você quiser colocar a mão no seu coração, não vou fazer um apelo, porque se eu fosse fazer o apelo, eu seria o primeiro a estar aqui. Eu já estou aqui. Se a gente não tomar cuidado, irmão, a gente se envolve com tantas coisas, a gente pode correr o risco, como quase eu fiz aqui. Querido, eu estou abrindo meu coração para vocês. Eu não sou super-herói, eu não tenho asa, sou homem como você, sujeito às mesmas fraquezas, sabe? Eu queria simplesmente dizer: pastor, prega. Era mais fácil. Então, querido, tem muitas vezes que é muito mais fácil você passar para alguém fazer, mas Deus quer você. Eu vou repetir: Deus quer contar com você. E muitas vezes Ele te dá uma palavra, Ele fala com você, e Ele espera: aquele que tem o meu mandamento e observa, esse é o que me ama. Eu falei com você, você não observou, então você não me ama. Mas quando Ele fala comigo e fala com você, você coloca em prática, assim você está provando que ama Ele. Somente guardando a palavra dEle, querido. E não é guardar de uma forma que joga a Bíblia na gaveta lá, está bem guardada aqui, pastor. Não, querido, é observar, é colocar em prática, é fazer aquilo que Ele comissionou eu e você a fazer. Pai, desperta-nos para esse tempo. Aviva em nós o Teu querer, Senhor, que nós consigamos nesse tempo dar testemunho do Teu amor e da Tua fidelidade. Perdoa a nossa omissão, perdoa a nossa indiferença, perdoa a nossa frieza, a nossa apatia, a nossa falta de envolvimento. Senhor, tem misericórdia de nós. Que nós venhamos, ó Pai querido, não apenas buscar, ó Deus poderoso, as Tuas mãos, mas nos prostrarmos aos Teus pés. Não apenas querer, ó Pai querido, a bênção do Senhor, mas estar aliançado com o abençoador, estar em comunhão contigo, caminhar ao Teu lado, fazer a Tua obra nesses dias que antecedem a volta de Jesus. Senhor, que nós venhamos a conseguir responder essa pergunta, e nós venhamos dizer: Senhor, eu te amo, tudo que o Senhor tem colocado para que eu faça, eu estou fazendo de todo o meu coração, segundo todas as minhas forças, porque eu te amo.
Sabe, querido, coloca para mim aí, eu não vou embora com isso. Eu queria ir, mas não vou. No mesmo capítulo 14, o Espírito Santo me mostra aqui. Ele fala no 15, no 21, no 23, no 24. Agora coloca no 31. João 14, 31. Não tem outra maneira de falar que ama a Deus, irmão. Jesus provou que amava o Pai. Só tem uma forma de eu e você amarmos. É dessa forma. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Querido, só dessa forma que amo o Pai. Ele manda fazer, eu faço. É uma prova de amor. Ele mandou fazer, eu faço. O Senhor está falando comigo e com você, querido. Que Ele conta com você nesse último tempo da igreja na face da terra. Pai, eu abençoo a tua igreja. Nós vamos cear. E que nós venhamos, ó Pai querido, ser incomodados com essa palavra no decorrer de toda essa semana. Eu te amo de verdade. Ou eu abandonei o primeiro amor. Ou eu apenas vou cumprir um protocolo. Eu apenas, ó Pai, eu estou indo, Pai, mas o meu coração está já pensando em outras coisas. Eu vou sair por essas portas. Eu já tenho um entendimento de outras coisas. Amanhã, hoje mesmo, eu já estou pensando em tantas coisas. Senhor, tem misericórdia de nós. E nos ajuda a compreender a seriedade desse perigo. De falarmos que amamos o Senhor apenas de boca para fora. Mas que nós venhamos, ó Pai querido, a nos arrepender. E voltar à prática das primeiras obras, Pai. De chorar na Tua presença, de clamar aos Teus pés, buscar a Tua face. De nos, ó Pai, nos lançarmos sem pressa. Sereirecou, barrarecou, xabacás. Rico barabalaia xarabacalamacheire becou alabás. Iribicamahai rebecou xacalabaraia show. Sem pressa de sair da presença, sem pressa de sair dos pés, de estar lançado ali como Maria que escolheu a boa parte. De estar ali aos pés de Jesus, de estar ali lançada, prostrada, não como Marta correndo de um lado para o outro, mas como Maria ali aos pés de Jesus, adorando, exaltando. Ah, Senhor, nos ajuda nesse tempo, nos ajuda, Senhor, a voltarmos às práticas das primeiras obras, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Recebe a palavra, irmão. Que essa palavra possa me confrontar durante toda a semana e estar também ardendo no teu coração. Volte à prática das primeiras obras. E tente fazer com que essa resposta chegue aos ouvidos dele. Você me ama.